Claude Lévi-Strauss apontou com precisão cirúrgica. O cientista não é a pessoa que dá respostas certas, mas a que faz perguntas certeiras. Devoto da boa pergunta, eu me alinho com a visão generosa do antropólogo do que é adquirir conhecimento. O meu convidado é um cara que investiga a mente humana com perguntas certeiras e ardidas. Mesmo assim, ainda tem gente que duvida que a área dele seja ciência. Seja bem-vindo, perguntador, provocador, Christian Dunker. Prazer e uma honra. Este daqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô, Christian, eu quero começar deixando você se apresentar do jeito que você achar melhor. Quem é você e o que você faz? Eu escuto pessoas, né? Tento mitigar, assim, o sofrimento delas. Nas horas vagas, estudo, escrevo, especulo. Nas horas mais intensas, tenho uma esposa linda, Ana Cristina, e 2 filhos, Matias e Natália. E na arte da psicanálise, da filosofia, da psicopatologia, inventei aí uma bagunça, né? De conversar com as pessoas onde quer que elas estejam. E sou palmeirense praticante. Oportunidade para o Palmeiras. 41-0-0, Palmeiras Santos. Ademir direto para gol! 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 Ademir! Essa sua tarefa, talvez seja a tarefa que eu mais me interesse hoje, escutar. Como escutar? Você pode me dar alguma dica? Olha, para simplificar muito, né? Escutar implica você se despir, né? Você encontrar a sua vulnerabilidade e para sair de si e falar a língua do outro, né? Primeiro passo. Mas se você consegue se colocar no ponto de vista do outro, que já é um começo, o segundo passo é que o outro não é um ponto de vista. O outro não é um ponto geométrico. O outro tem nele coisas que ele desconhece, obscuridades, monstros, fadas. O outro tem o outro no outro. Qualidade? Eu me julgo autêntico. Isso é qualidade. Defeito? Eu sou muito impulsivo, muito temperamental. E com muita frequência me arrependo do que faço. Então, escutar é o primeiro passo, ponto de vista. Segundo passo, aquilo que vai sendo dito pelas bordas do dizer, né? Bom, aquilo tem que te afetar, mas aonde? Na tua cognição, no seu juízo? Não, tem que te afetar mais além do seu eu, mais além do seu julgamento, que você acha e tal. Esta afetação que você recebe do que o outro disse, mais além do que ele queria dizer, exige um último trabalho que é se escutar e criar. Escutar é criar um mínimo que você acrescenta para que a conversa ande um pouco mais e que aquele que está dizendo encontre a boa pergunta, se perceba dizendo isso e não aquilo, fazendo giros que é a viagem, né? Da descoberta, da conversa, discurso, né? Será que eu poderia ser psicanalista ou não seria uma boa ideia? Todas as chances. Quando você fez o repórter Varela, aquilo era psicanálise a céu aberto. Porque tinha todos os ingredientes, né? É uma encenação, é um teatro. Mas, por outro lado, você dentro daquele teatro diz coisas que você não poderia dizer fora, é irônico, e faz as perguntas que desmontam o outro, todo mundo ri e ninguém fica ofendido. Nunca esperei que eu fosse ter uma sessão de análise do Varela com um profissional aqui na minha frente. Mas é um exemplo. O presente atrasado do seu aniversário. Muito bem. Senhor... Aqui. Sou eu, por favor, deputado. É um presente do repórter Ernesto Varela. O senhor pode comer, que eu garanto que não está envenenado. Tá bom?
psicanálise é coisa de rico? Olha, o Brasil tem sido uma experiência assim, de interesse mundial, né? Porque em vários países do mundo, por exemplo, na Alemanha, né, você tem a psicanálise financiada pelo Estado, né, pelo SUS deles. Tá. Só que as filas são imensas, porque o training, a formação do psicanalista é muito cara, e resultado, a psicanálise não chega assim para as pessoas, né? O Brasil tem uma peculiaridade que é cursos de psicologia aos montes. Isso. E a psicologia no Brasil, ao contrário do resto do mundo, ela é um curso habilitante. Você termina o curso, pode abrir o seu consultório. Disso resultou uma cultura que começou, não, mas eu quero estudar mais, eu quero aperfeiçoar e tal. Então, temos historicamente muitos psicanalistas, né? E isso gerou, vamos dizer assim, de 15, 20 anos para cá, rompimento de uma barreira, né? Então, você tem psicanalistas que cobram preços acessíveis, Sim. Capilarizados pelo Brasil afora, no SUS, no sistema hospitalar, no sistema judiciário, e que oferecem, né? Muita gente diz assim, não, mas isso não pode ser psicanálise, porque não é 5 vezes por semana. Sim. Mas a gente diz, mas o que você tem aqui é Freud, o pessoal estudando psicanálise. Então, é um experimento, né? Por um lado, tem gente que diz, não é a psicanálise tal qual. Por outro, tem gente que diz assim, a psicanálise está viva no Brasil. Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. Eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso, não tem ninguém que mande em mim. Não vai ser você. O que é uma sessão de psicanálise? A sessão de psicanálise é você começar pela sala de espera, em que você tem que condensar qual é a pergunta que você tem, se não da sua vida, daquele momento. Daí você entra, dá aquele frio na barriga e vem um silêncio. E nesse silêncio você está como uma tela branca, assim, como um livro que, tipo assim, por onde começa a sua vida? E aí a pessoa escolhe, ela escolhe um começo para a viagem, e é uma viagem em que a gente não sabe onde vai dar, em que os vacilos contam muito, em que as pausas podem decidir tudo, e que a gente fica assim, como o Sancho Panza, dizendo, meu cavaleiro, escute um pouco o que o senhor acabou de dizer, que tal virar um pouco para cá e evitar assim Dulcinea e os dragões feitos de moinhos de vento. Look, Sancho! What did I tell you? They're advancing! A great army on the march! Where? Can't you hear the soldiers singing? Are you sure that's soldiers? O que tem de diferente nesse tipo de terapia de outras que a gente conhece? Olha, as psicoterapias, elas se definem um pouco assim, por um problema mais ou menos dado. Às vezes ele vem da psicopatologia, então você tem uma fobia, você tem um medo, você tem uma ideia obsessiva, e o foco no problema e na solução daquele problema. Né? A psicanálise, ela não deixa de fazer isso, mas ela vai fazer uma espécie assim de meta-pergunta. Tá? Ou seja, além desse problema que você consegue nomear, que você consegue ver, que você consegue identificar, será que não há um universo, né, maior que fez você escolher essa pergunta e não outras? É igual quando a gente procura um médico e acaba descobrindo outras doenças que ele não queria achar. Isso. É mais ou menos assim, eu quero mudar esse friso que não está muito bem no meu carro e você sai com outro carro. Você sai com outro carro, você percebe que a lataria está toda amassada. Exatamente. Que coisa difícil. Nós ampliamos problemas antes de resolvê-los.
A pandemia, ela impulsionou a psicanálise remota. Funcionou? Funcionou, mudou a psicanálise, mudou a percepção social, não só da psicanálise, mas das psicoterapias. Como que mudou? Mudou porque muitos lugares, por exemplo, no Brasil, eram impraticáveis do ponto de vista de psicoterapia. Você tem um psicoterapeuta, você tem um psicanalista, ou não tem ninguém. Então, nessas localidades em que o sistema de saúde mental falta gente, é difícil chegar, é difícil fazer a formação, os tratamentos online, eles são revolucionários. E o que se perde numa terapia com a tela? Eu acho que se perde um pouco assim o tempo. O tempo é decisivo no que a gente faz. Uma palavra, opa, você falou agora, essa palavra. E na tela, muitas vezes, foi o quê? Picou? Não entendi. Fala de novo. Amor, que saudade! Eu não tô te ouvindo direito. Eu também tô morrendo de saudade. O que você fez ontem? Ontem eu saí com a Carla, a irmã do João. Ontem eu saí com a irmã do João. A gente foi jantar num japonês muito gostoso. Quem é João? Um japonês muito gostoso. Fala do divã, essa figura. Quando fala terapia, todo mundo imagina. O divã ainda está na moda? Bom, o divã é um instrumento assim da psicanálise, outras formas de psicoterapia eventualmente usam, né, para relaxamento e tal, mas divã é psicanálise. Né? Qual é a função dele nesse cenário? Olha, no começo, Freud dizia assim, é um resquício da época em que eu praticava hipnotismo. Então a pessoa precisava relaxar, entrar num estado alterado de consciência, e daí você recuperava certas lembranças ou dava certas sugestões. Né? Mas depois começou a ficar claro que quando você não vê a figura do analista, você vai mais facilmente criando o interlocutor. E essa criação de com quem você está falando, e que vira um teatro, vira uma encenação, de repente a pessoa está lá, ela é mais, ela é facilitada pela ausência material, assim, da imagem do analista, que também, às vezes, a gente reage. Às vezes é péssimo a reação que você tem ao que o paciente fala. Reage então, assim, cara a cara. Faz uma cara decepcionada ou alegre demais. Você gera um viés na narrativa. Você gera um viés que altera aquilo que você mais finamente quer escutar e que não tem que ver com a sua reação, entende? Se você gosta ou não, tem que ver com o mundo daquela pessoa. Todo mundo aqui pode fazer perguntas, inclusive o psicanalista, é só colocar a hashtag provoca em qualquer rede social. Qual a fronteira entre psicanálise e o charlatanismo midiático? Mesmo com todos os desenvolvimentos tecnológicos do nosso tempo, as pessoas parecem preferir gurus a cientistas. Para distinguir, a gente tem que olhar, infelizmente, para a formação da pessoa, né? Então, essa é uma campanha que a gente faz, olha, com o acesso maior das pessoas, via digital, peça para onde você fez a sua formação, qual é o seu grupo de referência. Isso é muito importante. Né? Segundo ponto é, assim, começou a se meter na sua vida, dizer o que fazer, não fazer, opinar, levanta o sinal amarelo. Né? Envolvimento pessoal, né? Sexo, negócios, aí você já aí é cartão vermelho, é o vermelho. E passa para outro. Né? Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Aliás, a gente vive, né, hoje, uma situação
chamamos o quê? De epidemia de saúde mental? É uma crise, porque crise. Justamente esse modelo ela não entregou o que prometia. Você acompanhou, lembra? Quantas capas? Prozac, a pílula da felicidade. Vamos despejar antidepressivo para todo mundo. Ajuda, a gente vai indo, um pouco como a psicoterapia, mas a pessoa não adquire asas, nem vira a Mulher Onde Maravilha. que está o erro aí dessa premissa? É buscar a felicidade? Faltou muito, né, o desenvolvimento de uma cultura do cuidado de si. Né? A gente faça esporte, açúcar não, acaba com o sal, vai à academia. Ovo pode, ovo não pode. E quanto à alma, E aí? o que você falava era basicamente, faça exercícios e coma bem. Coma bem. E a tua alma, como é que você cuida de você mesmo? Como? Observar seus sonhos, ver as coisas de perto e de longe, olhar de frente para os seus fantasmas, decompor ideias, a ideia de análise, né? Você decompor as suas cadeias de pensamento, olhar as estrelas, sentir-se pequeno, olhar as formigas, sentir-se grande. São inúmeros, e vários que a psicanálise não faz, mas muitos que ela absorveu. Né? Rapaz, eu acho que eu tô com problemas mesmo. Essa semana eu olhei para as formigas e me senti pequeno. Olha aí, olha. Tem esse caso eu acho também. que eu vou precisar de outro bloco aqui nessa consulta, porque no próximo bloco eu quero me aventurar por uma estrada cheia de solavancos que nós vivemos hoje, chamada de saúde mental. Será que a gente consegue entender tudo isso que está rolando? Vício em telas, né? Remédios, felicidade, TikTok. Dois 2.500 anos atrás, vejam só, 2 milênios e meio atrás, o filósofo Platão criou uma historinha onde uma galera estava presa numa caverna e pensava que a realidade se resumia às sombras do que acontecia lá fora e eram projetadas mal e porcamente no fundo da caverna. Com um botão de curtir e um algoritmo para conectar outros grupos presos em outras cavernas, estava inventada a primeira rede social. O meu convidado, o psicanalista Christian Dunker, é um cara que tenta convencer os humanos a ir lá para fora e encarar a realidade fora da caverna. E aí, Christian? Pô, tá tão confortável aqui dentro, recebendo like. Por que a gente precisa ir para fora? Porque a gente tem essa paixão mórbida, né? Pela verdade, né? E pelo real. Né? Pela verdade e pelo real. Real. São duas coisas diferentes. Por quê? Né? Explica. A verdade tem uma estrutura de ficção. Né? Ela envolve a criação desse mundo paralelo, né? Desse como ser, desse teatro, dessa metáfora, que está envolvida na ideia de que nós poderíamos ser outros. Outros dentro da própria vida, nossa infância, nossa velhice, outros, aqueles com quem a gente vive, e que as coisas mesmas, os nossos destinos, podiam ser outros. E quem que determina o que é a verdade? A estrutura de ficção. Cada vez que um literato inventa um Shakespeare novo, uma história, a verdade faz assim. A vida é apenas uma sombra que caminha. Um pobre ator que gagueja e vacila sua hora sobre o palco e depois nunca mais se ouve. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. E a realidade? A realidade é, vamos dizer assim, uma espécie de extensão da verdade. Você diz assim, olha, para a verdade funcionar, a gente precisa assim, de um todo coerente, confiável que amanhã o sol se levanta e que amanhã se liga com agora. Mas o nosso problema não é com a realidade é meio assim, disparatada. Né? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que falta alguma coisa na realidade.
Então tem um a mais que é a verdade, né? E tem um a menos, que é essa sensação de que estão escondendo alguma coisa. E esse que está faltando, né, é em parte uma ilusão perspectiva, mas em parte é para que a gente aguente a realidade. Né? Porque se a gente fosse olhar para ela de frente, como dizia o Platão, vai doer o olho. Vai ser insuportável. Vai ser insuportável, vai ser assim... Eu não vou enxergar, inclusive, direito, porque eu estou acostumado com as sombras. Né? Agora, as histórias são fascinantes. Você falou do Shakespeare. É um cara que até hoje é o cara que, enfim, nos disse, né, nos colocou diante da tragédia, do amor, da paixão, etc. e tal. Como dosar, cair numa história ou aprender com ela? Tem uma dosagem aí? Tem uma dosagem que tem que ver com isso que você estava levantando, né? Quanto de verdade se aguenta? Ah, não, deixa comigo, fala comigo, filhão, eu sou seu amigo. É verdade? Então, pai, estou fumando maconha. Maconha não! É muita verdade agora que você está descarregando em mim. É muita verdade. O que você tem a dizer para um pai que está te ouvindo falar isso, assim, e lembrou de uma situação que ele recebeu, um pai ou uma mãe, que recebeu uma verdade insuportável do filho? Então, isso tem que ver com saúde mental, isso tem que ver com ter alguma noção sobre sua própria loucura. Né? A sua própria? A sua própria loucura. Né? Diferente das, sei lá, doenças mentais, psicose, a loucura é uma condição humana. Se você tirar a loucura do ser humano, ele é outra coisa, é outro espécime. Ele é o quê? Talvez um animal, talvez um unicórnio, não sei. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu enfie a porrada de você! Cala a sua boca! Pai! A maconha era minha. Pode colocar aí, doutor delegado. A maconha era minha. A gente precisa de mais respeito com a verdade. Né? E aceitar a própria loucura. Aceitar a própria loucura é condição de quanto de verdade se aguenta. Estão me olhando por quê? Eu sou normal! Existe muita gente que trabalha com uma palavra que eu amo dizer, que é medo. Qual a importância do medo na nossa vida? O medo é essencial. Se você não tiver medo, você está perdido. Né? O medo já se mostrou, assim, pesquisas científicas indicaram que tem uma certa relação obtusa entre fobia e inteligência. Pessoas que têm muito medo são mais inteligentes. Qual que é a teoria por trás? Né? O medo é correlato de um outro afeto, que seria ódio, ou seja, eu recuo se eu tenho medo e eu ataco se eu tenho raiva. O estado de medo, ele evoca, né, essa inteligência de enfrentamento, mas, depois de certo ponto, ele convida ao emburrecimento. Porque a pessoa diz assim, eu não consigo enfrentar o meu medo, atravessar meu medo com os recursos que eu tenho. Eu preciso de alguém me manda, alguém que eu obedeço, e daí pronto, ufa. Estou livre do medo, virei um servo. Né? De alguém ou de uma ideia. Alguém, uma instituição. Você falou de ciência. Eu quero mostrar um livro que eu achei de uma delicadeza, né, para responder a alguém que disse que psicanálise é uma pseudociência. E aí você foi lá e escreveu, ciência pouca é bobagem. E eu estou falando de uma polêmica conhecida, né, que a Natália Pasternak, uma bióloga, e o seu marido, Carlos Orsi, um jornalista, disseram isso. Por que você respondeu com um livro essa provocação deles? Olha, Tassi, muita gente questiona a gente. Diz, vocês não deviam ter falado, porque isso aí são pessoas que pensam muito diferente, são positivistas, estão lá presos no laboratório. A gente acha que o momento ele demanda uma melhor percepção social do que é ciência. O momento demanda mais inclusão de exercício da razão, exercício crítico, debate, controvérsia, né? Que não seja treta, que não seja a lacração. Treta de internet, Exatamente, ou seja, é uma lição em relação a
vamos tornar a conversa mais longa? Tá. E conversa mais longa é livro, não é post, não é Twitter, é livro, depois tese, artigo, essa é conversa da ciência. O que é ciência? A ciência é uma das mais notáveis formas de exercício da razão humana, mas não é a única. Esse é um dos pontos do livro. Não é a única. A ciência neutra, por exemplo? Então, esse é um dos maiores preconceitos ignorantes sobre como se faz ciência. Ou seja, essa ideia de que é um conhecimento angelical, ela tem que ver com o quê? Com obedece aí. Não precisa entender como é. Cala a boca que isso a ciência falou. Isso veio do Olimpo. De alguém, né? Exatamente. E é o contrário da ciência, porque a ciência é a dúvida, o que move a ciência é a dúvida. E muitos cientistas foram desmentidos e continuarão sendo ao longo da história, justamente porque se colocam em dúvida sobre o que está sendo pesquisado. Mas aí a gente pergunta, né? O que teria acontecido com a ciência que ela, nesse momento crítico, né, da experiência humana, em que a gente precisa tomar medidas imediatas sobre colapso ambiental, em que a gente precisa tomar medidas imediatas sobre vacinação de Covid, aparece uma massa dizendo, eu desconfio da ciência, isso não é bem assim, cuidado com a ciência erra. De onde vem isso? De onde? Em parte de falta, né, de formação científica, mas em parte pelo abuso da ciência. Pelo fato de que a ciência ela se mostrou arrogante. Verdadeiros cientistas, eles colocaram tanto gás na bexiga que a superfície de contato com a ignorância aumentou muito. Aumenta demais, Então, em geral, bons cientistas, isso eu aprendi com essa turma, não praticam esse tipo de autoritarismo, de exagero, de isso que a gente chama de cientificismo, né? Que é transformar a ciência naquilo que ela está combatendo, né? Num credo que não presta razões, cheio de epígonos que moram num outro planeta. Que não precisa ser confrontada com divergência, Exato, né? É uma tragédia, porque esse é o espírito científico, né? Vejam, está se mexendo. Está vivo. Está vivo. Está vivo, está se mexendo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Agora, você descreve assim a cara de todos nós que ficamos ali grudados no telefone. Pequeno sorriso anódino e olhar opaco, cujo brilho parece ter sido raptado pela tela. E aí você descreve essa expressão abobada como facies hipocrática. Facies hipocrática era um dos fenômenos levantados pelo Hipócrates para dizer que a medicina podia ser uma ciência. Ou seja, observando bem as doenças, a gente percebe que elas são como estações do ano, né? Elas vão primavera, verão, inverno, e tem um momento em que a gente deve agir. Nesse momento, vale o minimax. O mínimo que você fizer, o máximo de efeito. Só que faz parte dessa concepção do que é uma doença, entender que existem certos sinais que acontecem na cara da pessoa quando ela vai morrer. A própria expressão. A própria expressão, né? Que é o que? Observação clínica. Né? No fundo, ele estava vendo perda de irrigação sanguínea, alteração de globo ocular. Ele estava percebendo isso e vendo que as pessoas, antes de morrer, fazem essa cara. Por que a gente está nessa situação? A gente hoje se permite coisas criminosas, como dar o celular para uma criança pequena, usar Instagram, mulheres de 16 a 24 para comparar estilos de corpo. A gente faz coisas de que daqui a 50 anos vai ter um bula. Não olha o pode que eles isso. faziam, Olha o que né? eles faziam. Andavam de automóvel sem cinto de segurança, né? Exatamente. E Qual é a idade de uma criança ter acesso a uma rede social? Deveria ser.
Aí é complicado, porque a gente poderia imaginar redes sociais para adolescentes, né? Com regulação apropriada, e até mesmo para crianças. Né? O que a gente chama hoje de rede social é uma loucura, porque é perfil falso. Pode tudo. Né? É algoritmo manipulando afeto, induzindo ódio. Assim, a agressividade acontecendo sem mediação. Né? Então, lacrações, insultos. E né? crimes, inclusive. Crimes, né? Mas que têm efeitos psíquicos nocivos. Débora de Moraes, qual o caminho correto para se diagnosticar corretamente os casos de TDAH e autismo? Não estamos vendo casos demais nessas situações? Eu acho que sim. Né? De fato, um diagnóstico preciso de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade envolve testagens que são extremamente caras. Quanto tempo que se precisa para um diagnóstico preciso desse? Bom, você vai levar semanas, vou dizer assim, e um bom clínico, meses, né? Porque você tem que ver que outras variáveis estão operando ali. E a pergunta mais idiótica é, escuta, antes de TDAH, que tal assim, que escola é essa? Que empresa é essa? Que forma de vida é essa? Né? Porque a gente tem, isso é histórico, é dado, né? Processos de produção do fracasso escolar. E se tivesse uma forma de doença, que eu digo, isso aqui é tudo um problema no seu cérebro e que eu vou dar uma substância que vai melhorar. É uma saída fácil, né? É tentadora. Tentadora. É tentadora. Quando você está lá com o seu filho que não aprende, a escola quebrando a cabeça, todo mundo em volta. Ou com o seu filho que você não conversa. Que você não conversa. Pai e mãe, a gente precisa conversar. Vocês sabem que eu tenho já 30 anos, né? E ainda estou morando aqui com vocês. E aí, eu pensei que tá na hora de vocês saírem de casa. Nós? Pai, a gente não tem mais idade pra isso, não. Eu não tô entendendo. Ô, mãe, seu bebê cresceu. Eu não vou terminar esse bloco diante de um especialista sem fazer uma lista. 5 sinais de que eu estou viciado em redes sociais. Esse é o tipo de diagnóstico que a gente está dizendo, não faça assim. Não faça lista. Mas eu vou brincar. O programa chama Provoca, vai. Bom, quando em vez daquilo ser um meio para você encontrar e qualificar a tua relação com outras pessoas, substituir a relação com outras pessoas. Segundo lugar, quando você sente um mal-estar se tiver o seu telefone tirado na hora do almoço, na hora daquela aula, na hora daquela entrevista. Você sente assim que está faltando. Sente que está faltando um pedaço do corpo. Sim. Terceiro sinal, você adora scrolling, que é ficar rodando de uma imagem para outra sem ter nenhum objetivo, interesse ou etc. Né? Quarto, você adora tretas, lacrações quanto pior, melhor, né? E quinto, você apresenta sinais aparentes de embolia narcísica. Eu sou o super poderoso. Ou eu sou o caco do mundo. É o contrário. Ah, né? ou numa Todo ponta ou na mundo outra. ali, né, fazendo o seu show e editando a sua vida da melhor maneira possível. E você achando que você, só porque é uma pessoa comum, que devia ser feliz e ok porque é comum, você está devendo. No próximo bloco, eu convido o meu convidado, o psicanalista, a deitar no divã do Provoca. Dores e Amores, de Christian Dunker. Até loguinho. O poeta João Cabral de Melo Neto descreve o amor como um bicho faminto. Ele diz assim: o amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça e o medo da morte. No livro A Arte de Amar, uma anatomia de afetos, emoções e sentimentos,
o psicanalista Christian Dunker encara esse bicho comilão. E aí, Christian, essa descrição do João Cabral se alinha com a sua de amor? Totalmente. Totalmente mais além do, vamos dizer assim, do conteúdo descritivo, né? Porque uma ideia aí é de que o amor é um pouco, assim, um ponto indeterminado, né? Que ele é composto de outras coisas, que ele vai comendo, vai traduzindo, vai incorporando, e que ele é um pouco, assim, um ponto perspectivo. Né? É um ponto assim... Que está lá na frente. Que está lá na frente. Ele não é só assim, a experiência imediata e atual de simpatia, atração ou afinidade. Ele é uma espécie de dobra, né, para o futuro e de reinvenção do passado. Né? Eu quero ser o que você é, ver o que você vê, amar o que você ama. Mina... Para ficar comigo, você deve morrer na sua vida verdadeira e renascer na minha. Eu gosto da ideia, assim, de que sobretudo, encontro, né? Mas o encontro que deixa uma pergunta, que é assim, qual é o nome disso? Né? Do que isso é feito? Né? Qual é a matéria-prima que está em jogo aqui? E para descobrir isso... a gente tem que fazer alguma coisa. O quê? Alguns vão fazer poesia e nem sempre poesia muito boa, mas eles vão fazer. Outros vão viajar o mundo, ter filhos, comprar casas, começar uma conversa que, no fundo, é essa espécie de pesquisa sobre do que estamos falando. Que pode durar décadas. Quanto mais, melhor, mas uma ideia do livro é que ela termina. Essa conversa, ela não é a mesma. Assim, ela termina e, se você der sorte ou azar, ou não tiver muita outra escolha, ela recomeça com a mesma pessoa. E o que tem que fazer para embarcar numa dessa? Escuta, né? Hoje a gente tem uma rarefação, né? Cadê o amor e tal? Sexo está aí na baciada, o desejo também a gente empreita, mas o amor está meio rarefeito, porque o amor, ele depende de palavras e de você escutar que naquilo está acontecendo algo além de tem pão na geladeira. O amor, ele é vamos dizer assim, um trabalho, um projeto, uma viagem, se você quiser, em que você vai descobrindo o que significa amar. Você já descobriu? Você vai descobrindo, né? Claro, eu descobri quando eu pedi a minha esposa em casamento. Eu estava extremamente nervoso. Você lembra do dia, da luz? Onde era? É um restaurante francês que... era assim, tudo que eu demorei alguns meses para economizar e tal. Mas tem uma coisa que eu não suporto na vida, eu não consigo. Sabe aquela neurose infantil que foi ficando, que chama-se couve-flor? Couve-flor? Couve-flor não dá. Para mim, pêssego em caldo e couve-flor não dá. E eu estava tão nervoso, restaurante francês, chegou o cardápio. Puta, o que eu vou pedir? Vai essa! E veio a couve. E daí o cara veio com aquela, sabe, com aquele... E pra você, couve-flor. Mãe, compra brócolis. Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai. Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe. Essa criança provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicória? Esse momento de reconhecimento do amor, qual a importância dele? Você colocou um ponto muito, muito importante, porque é frequente que o vão, né, do amor abra. Sim. E as pessoas não percebem. Né? E as pessoas transformam aquilo... porque uma tese do livro é que o que a gente chama de amor é um compósito, né? Entre eros, erotismo, filia, amizade, ágape, o amor aos deuses, storge, que é o amor familiar e tal.
E quando se abre um momento em que essas coisas se misturam, né, porque essa ideia do que a gente chama correntemente de amor, é muito frequente que as pessoas digam, não, mas eu prefiro amizade. Mas eu prefiro ver aqui um companheirismo. Que são formas de amor. Né? São formas... não é que a pessoa está recusando o amor. Sim, mas ela está recusando a mistura. Completo, ele está abraçar o prato todo. Exatamente. Né? Né? E aí ela vai ter só uma parte. Isso. Porque para você chegar no amor, geralmente tem ali aquela antessala. Né? Claro. Que é custosa, que as pessoas não querem perder. Vamos falar dele, então, o sexo. Qual a importância dele no amor? Decisivo. Né? Quando a gente fala de amor, é sempre uma espécie de corrente intersubjetiva que passa por... bom, isso que eu não sei nomear, que eu estou sentindo, borboletas e companhia, mas passa por emoções. Né? Quer dizer, quem ama, odeia. Você não brigou, mandou... Não está rolando. Não está rolando. Você tem que ser capaz de, pelo menos uma vez, brigar para valer. E dizer, tem uma coisa mais forte que me faz voltar à cena do crime. Chama-se amor. Né? O amor reconstrói. Né? O amor é aquilo que, de certa forma, a gente espera depois do sexo. E aí? Já deu. Resolveu, foi bom para mim. E para você, foi bom. E o que mais? E agora? É agora. Essa é a hora. Né? Porque ele é uma espécie, assim, de... embreagem, né, de óleo para a segunda rodada, né? E ele é também aquela embreagem para entrar na cama. Né? Então, ele está no começo e na saída. Isso dá muitos encontros, porque, tipicamente, na nossa cultura, para a mulher é preciso de intimidade, amor, para sexo. E para o homem, ele diz assim, sexo, e daí vai vir a intimidade. Por isso que, se depois não vem, ghosting, desapareceu no dia seguinte. Saiu para comprar um cigarro. Não deixou nem o pé de meias no caminho. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha. Amor é sorte, amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Esse negócio de amor aí é uma maravilha e é muito perigoso, é muito inesperado, né? Não se sabe, né? Não se sabe. Não se sabe. A representação mais corrente é tipo assim, a incrível liberdade máxima de escolher se aprisionar. Me fala uma coisa, a sua casa, eu tenho muita curiosidade, uma família de alemães, como que eles vieram parar no Brasil? Que língua que se falava nessa casa? Essa pergunta vai precisar de outro programa. Na minha casa, meu pai queria que fosse o alemão, só que minha mãe falava um alemão ruim. Então, já se falou que não era. Mas daí, meu pai falava com meu tio e minha avó alemão, e minha avó falava com o meu segundo avô e o resto da família inglês. E as crianças ficam lá no chiqueirinho e não se metam com essa adulta. Crianças que não abram a boca. Que não abram a boca. Então, isso causou um certo sequelamento linguístico. Fui estudar Lacan e tem um sotaque que todo mundo diz, que é esse negócio aí? Mas minha casa é uma coisa que me traz muito, assim, um sentimento de realização, porque a gente queria que fosse uma casa aberta, né? E que fosse uma casa em que meus alunos, os alunos do meu filho, da minha esposa, que tem uma escola, que qualquer um pudesse chegar e se sentir em casa. E as pessoas dizem, você vai na casa do Cris a primeira vez, ela te recebe com cerveja e uísque, e na segunda você ganha a chave. Sim. É uma casa que tem 2 gatos, 2 tartarugas, 3 galinhas, em São Paulo. E não sei se estou esquecendo de alguém. Muitos bichos, né?
muita bagunça, muitos livros, né? Muito videogame, muita música. É uma casa em ritmo, assim, às vezes um pouco exaustivo, né? Sim. De gente circulando. Eu não quero eles na minha casa porque eu não tenho estrutura para receber. Eu tenho preguiça de fazer café para eles, de buscar água. E visita incomoda. Eu tenho que contar para eles que antes da psicanálise você explorou outros mundos curiosos, trabalhou no McDonald's. Sim, da Barão de Tapetininga, lá do Centrão. Meia-noite. O que você aprendeu ali, que você levou para a psicanálise? Cara, ali foi um primeiro encontro com uma diversidade assim, cultural, racial e tal, foi quando eu entrei na psicologia da USP, que já era muito diferente do meu colégio. Mas ali era um pessoal que ia do Centrão para a periferia, que tinha um lance com o ônibus, perdeu o ônibus, você estava ferrado porque não voltava para casa. E eu aprendi um outro tipo assim de solidariedade que não é fofinha. Que não é... Como que é? Que é assim, cara, tá chovendo, você tem que descer o lixo, você tá ferrado, cara. Você é o fechador, vai lá, busca as porras dos negócios e não chora, tá vendo? O seu... eles perceberam que eu, enfim, tinha uma outra formação, seu metido a riquinho. Então, porrada, né? E daí eu fui promovido para chapeiro. E daí comecei lá a fazer a chapa e tal, e acho que são 6 burgers, você monta ao mesmo tempo e tal. E eu sou grande. Aquela loja não comporta um cara 1,87. E daí um dia você põe a chapa assim e vai pondo os negócios em cima. E daí eu apoiei as minhas nádegas na chapa. E ela fez assim. E os burgers foram saindo pelo ar. E parou a loja. Quando para a loja, que alguém fez uma burrada feia, assim, né? Todo mundo olhando. Todo mundo sujo de alface, molho especial. Daí eu falei, agora todo mundo vai, assim, se divertir, né? Com o riquinho se ferrando. Cada um foi em silêncio. Pegou na minha mão. Tá tudo bem, Cris. Naquela hora eu vi que o negócio de ficar junto é quando você precisa. Na hora que dá ruim, na né? hora que dá ruim, não o resto. Você tem que, assim, né, ter uma certa rudeza, um certo espírito de pegada que tudo bem também. Porque o Super Mario foi pro psiquiatra. Porque ele tava numa fase muito difícil. Última chance de perguntas aqui. Denise dos Santos, é possível ser feliz sem nos deitarmos no divã? É possível, plenamente possível. E acho que tem muitas pessoas que serão mais felizes se não deitarem no divã. Ou seja, não é uma regra, não é necessário. É mais uma relação com a verdade do que com a felicidade. Né? Como a gente falou aqui, né? Várias vezes... o que a análise te dá é qualidade experiencial. Você não come qualquer cheeseburger depois dessa. Você quer mais, né? Especialmente depois que os sintomas dão uma trégua, que as inibições dão uma acalmada. Você fica mais exigente. Você fica ganancioso. Ganancioso do quê? Ganancioso com os nossos índios, né? Os tupinambás, eles eram gananciosos com nomes e a alma do outro. Você quer mais nomes, você quer almas mais interessantes, né? Para se aproximar, para viver, para, enfim, ter contato. É isso que a análise vai deixando você mais exigente. E, consequentemente, um pouco aquela felicidade de balcão, assim, fica pouco, né? Você começa a pensar que a felicidade mesmo... quando você começa a se interessar pela felicidade do outro. Christian Ingo Lenz Dunker. Esse Dunker está errada a pronúncia. Christian Ingo Lenz Dunker. Me diga então,
Was ist Leben? O que é a vida? Então, Tass, e eu acho que poderia dizer algo sobre isso se eu tivesse no fim da vida. A vida é uma viagem, né? A vida é um rio, a vida é um discurso, a vida é um passeio, né? Mas a vida é, sobretudo, tempo, né? E, no meu caso, a minha vida, que me deu tanto, né? que foi tão generosa comigo, que justifica por que é que eu tenho assim como um horizonte para o que eu faço e como eu vivo retribuir. Será que a gente vai ser cancelado por ficar divulgando a psicanálise, uma pseudociência? A gente ficou falando aqui hoje de como podia ser diferente a vida. A vida. E o amor, sobretudo, né, pessoal? Será que eles vão dormir bem hoje? Todo mundo acordar? São sonhos.